internet de outras pessoas, eu não sei. Então, eu queria saber como que tá minha voz, a minha imagem. Eu compartilhei uma imagem aí que tá escrito só o começo, uma imagem verde aí, né? Escrito iGreen, ok, perfeito. Wesley, beleza. Se der uma caída, vocês me avisam aí, pessoal. Que de verdade, eu acho que vai dar tudo certo, tá? Então, primeiramente, parabéns a vocês que estão aqui na sala. Valeu aí, Cris, pelo convite, né? Cris me convidou ontem para fazer esse bate-papo com vocês. E, pessoal, eu não estou aqui, na verdade, para ensinar nada a ninguém, porque o mais velhinho aqui na sala de negócio, né? É o Cris com uma semana a mais do que eu. Então, assim, a gente está muito novinho nesse negócio ainda. Então, eu tenho muito a aprender nesse negócio. Inclusive, eu tenho pessoas aqui no time que estão tendo uns resultados tão impressionantes que ensina até a gente que está mais tempo no negócio, né? Então, é um compartilhamento. Eu vou passar um pouco da minha visão em relação à iGreen, tá? E vou falar como que chegou para mim essa oportunidade e vou passar uma visão em relação aos resultados que você pode alcançar com esse negócio que é fenomenal, pessoal. Assim, um negócio muito fora da curva, né? Então, deixa eu começar me apresentando para quem não me conhece. Eu me chamo Denis, tá? Eu tenho 35 anos de idade, moro aqui na cidade de Santo André, na região do ABC Paulista. Desculpa, feliz Dia das Mães aí para todas as mães que estão aqui na sala, né? É, tomara que você tenha curtido bastante o seu dia e parabéns por você ter se comprometido de estar nessa sala, inclusive, né? Tenho 35 anos de idade, moro na cidade de Santo André. Eu comecei minha história nesse mercado, pessoal, há 10 anos atrás. Eu tinha 25 anos de idade. Era um moleque, né? Escutei muito o Cris aí em treinamentos e bate-papos. A gente participou do mesmo negócio, não na mesma equipe. Falar, é um moleque, desculpa falar, mas é um moleque. Mas de verdade, eu comecei minha história muito legal nesse mercado, né? Há 10 anos atrás, eu era um funcionário de uma empresa que ganhava um salário de R$ 1.300 por mês. Muito incomodado com o resultado que eu tinha. Não estava nada acomodado com o resultado que eu tinha. E com grandes sonhos, né? O meu principal sonho, muitos já escutaram essa história, era fazer o meu casamento e ter uma família. E ganhando R$ 1.300 por mês, pessoal, é difícil você sonhar em casar, ter filhos. Ah, vai ter um filho, dois filhos, três filhos, né? Ganhando só isso. E a perspectiva no mercado que eu estava, na empresa que eu estava, não era de crescimento assim absurdo para alcançar os resultados que eu queria alcançar. E eu percebi logo cedo que eu queria ser empreendedor. Não sabia por onde começar, mas eu queria ser empreendedor. Eu queria empreender, ter o meu negócio, trabalhar para mim mesmo, ganhar o meu dinheiro, né? Porque eu percebia que a maioria das pessoas que eu conhecia, que tinham grandes resultados, eram empreendedores. Eu tinha o exemplo do meu sogro, por exemplo, né? Meu sogro na época tinha casa na praia, ficava alguns dias na praia, voltava quando queria. E eu falava, pô, eu queria ter essa liberdade, né? Muitas vezes eu via a Ana lá, que era, na época minha noiva, né? Viajando com o pai dela, e voltava depois de alguns dias, né, lá na praia, e eu trabalhando meu serviço tradicional. Eu falava, cara, além de ter um resultado, eu gostaria de ter a vida que um empresário tinha, né? Mas eu não sabia por onde começar. Então, eu lembro que na época, há 10 anos atrás, eu comecei a tentar importar camisa dos Estados Unidos para ganhar uma renda extra no Brasil. Então, assim, tentei fazer várias formas, né? E aí eu conheci esse modelo de mercado que é o marketing de relacionamento. Não sei se você que está aqui na sala como convidado já conhecia, se já desenvolveu ou não desenvolvia, mas naquela época eu nunca tinha escutado falar, há 10 anos atrás, né? Era como uma empresa de varejo, uma empresa forte, a Polishop. Não sabia fazer, uma pessoa super tímida, né? Me desenvolvi muito dentro desse negócio. E eu comecei com esse sonho de fazer meu casamento, ter minha família. E olha que legal, né? Depois de 10 anos aí, consegui fazer meu casamento com um ano depois. O que era para ser uma renda extra passou 5 vezes o que eu ganhava no meu serviço tradicional em pouco tempo. E minha história é essa, né? Eu ganhei mais de R$ 3 milhões, conheci mais de 10 países com esse modelo de mercado. Nunca tinha pegado um avião da vida até conhecer esse modelo de mercado, até desenvolver esse trabalho. Então, eu posso dizer que esse modelo de mercado, pessoal, eu sou apaixonado por quê? Porque é um negócio que mudou a minha vida. É um negócio que transforma a vida de pessoas simples, porque qualquer pessoa pode começar esse negócio. O Cris falou do investimento inicial aqui, irrisório, pessoal. Desculpa falar isso hoje. Na época que eu conheci esse modelo de mercado, era R$ 1.800 para começar aquela empresa, vinha em produto e tal, nem sabia vender, então acabei consumindo a maioria dos produtos. E, cara, hoje eu tenho um negócio, hoje eu tenho uma loja que o meu funcionário, eu tenho dois funcionários dentro da loja, eu pago muito mais do que isso por mês para ele. Então, o custo dele para mim é mais do que o investimento para você entrar nesse negócio. Eu pago muito mais do que isso em aluguel da loja. Então, assim, é um negócio que qualquer pessoa pode começar. E se a pessoa tem um sonho verdadeiro, uma vontade de vencer muito forte, e tem atitude principalmente, né? Não adianta ter só o sonho e não ter atitude, ela vai alcançar resultados. E nesse negócio, principalmente, que vocês estão conhecendo aqui, a iGreen, eu vejo pessoas até que não prosperavam no outro negócio, prosperando nesse, porque é um negócio que depende exclusivamente só de você.
se você fizer, você vai ter resultado. Então, um negócio assim fantástico. E aí, minha história foi essa. Enfim, veio a pandemia acabou atingindo o mercado do varejo, né? Grandes empresas de varejo acabaram passando situações complicadas e isso acabou interferindo também no resultado que a gente estava tendo naquela empresa. E eu comecei a buscar outras atividades. Eu estou explicando minha história, pessoal, porque você vai entender como que eu conheci esse negócio, tá? E na época eu lembro que eu passei um susto, era a minha única fonte de renda, etc, né? E eu comecei a empreender em outros segmentos. Então, minha vida está assim hoje. Hoje eu tenho uma loja física, tenho uma franquia da Polishop, né? Que no começo foi muito difícil. Hoje nós temos 8 meses, eu e meu sogro somos sócios, né? 8 meses com essa franquia. E agora que começou a ficar muito bom, né? Agora sim o negócio começou a vingar, render algum dinheiro pra gente. E tocando mais dois negócios digitais, enfim, se virando, me recuperando financeiramente. Foi aí que veio esse negócio há 3 meses e meio atrás, tá? Eu tava tocando três negócios, casado com três filhos, né? Três filhos, três negócios e não é três esposas, uma esposa só, graças a Deus, né? Mas assim, aonde que eu ia encaixar, aonde que eu vou encaixar um outro negócio? Então, resumindo assim, eu não estava buscando outro negócio quando eu conheci esse negócio, pessoal. Eu não sei, eu vi um pouquinho a história do Cris quando ele me apresentou essa oportunidade, bem parecida, inclusive, né? Ele não estava buscando uma outra atividade para desenvolver. Mas é tão imperdível, tão sensacional que não tinha como ficar de fora, né? E aí, há 3 meses e algum tempo atrás, né? Eu me cadastrei, acho que no dia 29. O Cris falou que se cadastrou no dia 22. Eu cadastrei dia 29, exatamente uma semana praticamente depois, né? Alguém me ligou, não foi o Cristiano, foi o Fábio Zang, né? O Fábio Zang também foi um grande resultado do outro negócio que a gente desenvolveu juntos. E o Fábio Zang, pessoal, não sabia nem que tinha meu WhatsApp, meu telefone, né? Então, assim, a gente nunca trocou ligação, a gente era crossline no outro negócio. Então eu lembro que eu estava numa noite, num sábado à noite, tinha acabado de chegar da loja, inclusive, peguei a nenenzinha no colo, né? Tem uma filha na época, tinha um mês só tinha algumas semanas de vida só naquela época que ele me ligou. E eu tava com ela no colo, quietinha, bonitinha, dormindo no meu colo, e tocou o telefone, eu fui olhar assim, Fábio Zang. Eu falei, ai, cara, ele nunca me ligou pra nada. O Cris, é o Ricardo Abreu mesmo, tá? Eu vi a pergunta aqui. Ele nunca me ligou pra nada, né? Ele vai me convidar para um negócio de multinível. No meu sentimento, na hora que eu vi a ligação do Fábio, eu falei, com certeza, no final dessa ligação, ele vai contar alguma história, vai falar alguma coisa, vai me perguntar como tá minha família, mas no final eu já sei qual que vai ser o final. E eu estava muito fechado. Eu pensei até em recusar essa ligação, sendo bem sincero. Mas eu sou assim, pessoal. Eu não gosto de fazer com uma pessoa que eu não gostaria que fizessem comigo. Eu odeio quando eu ligo para uma pessoa, independente se ela tem interesse ou não, e a pessoa não me atende. Tudo bem, eu aceito, né? Tem que ser profissional, mas eu não gosto. Então eu quis atender já sabendo que ele ia me convidar para um negócio, né? Porque a última coisa que eu estava procurando nesse momento, pessoal, era um outro negócio. Como eu disse, eu estava trocando três negócios e cuidando de três filhos, né? Não tinha tempo para mais nada. Só que, cara, ele foi me explicando, ele contou a história, falou como que estava a vida dele, falou como que eu conheceu a oportunidade, né? Foi bem legal da forma que ele falou. E ele me falou que a pessoa que convidou ele, na verdade, ofereceu um desconto na conta de energia dele. Eu falei, pô, que legal. Não pagava nada, tá? Eu comecei a achar interessante porque o produto que nós oferecemos, diferente do outro negócio que a gente desenvolveu no passado, tivemos muito sucesso, inclusive, né? Que a gente tinha que tirar dinheiro do bolso do nosso cliente. A gente convenceu o cliente cara, eu não queria, não, mas beleza, você me convenceu, eu tenho que pagar e eu vou levar esse produto. E mês que vem, esse cliente às vezes nem comprava da gente, na maioria das vezes nem comprava da gente. A gente tinha que buscar novos clientes mês que vem para consumir novamente algum produto daquela empresa que a gente desenvolvia. Só que esse não. Eu falei, pô, oferecer desconto na conta de energia das pessoas de graça, cara. Como assim eu ofereço algo que a pessoa não paga nada, que ela já está pagando, vai ter um desconto. Quer dizer, eu não estou tirando dinheiro do bolso da pessoa, eu estou colocando dinheiro no bolso do meu cliente. Ele vai ter uma série de benefícios, que são descontos em farmácias, etc. Ele também não paga nada, e eu ainda vou ganhar uma recorrência, cara, e uma recorrência muito mais garantida do que a venda de um produto, por exemplo. Por exemplo, se ele consumir, naquela época lá, um sabonete de shampoo daquela empresa e ele não gostar tanto e achar um mais barato e melhor no mercado, ele não vai consumir mais de mim mesmo, né? Agora, consumo de energia não muda nada, não muda a estrutura do telhado dele, não coloca placa, não tem que fazer nada. E ele só vai pagar com desconto, igual meu irmão pagou. Primeira conta, meu irmão mandou agora para mim, eu devia ter colocado aqui na apresentação. Primeira conta, eu fui meu primeiro cliente de conexão em Minas Gerais, né?
tá feliz da vida. Teve lá quase R$ 30 de desconto da conta de energia dele. Pô, não é muita coisa, mas compra uma pizza. E ele não pagou nada. E eu falei, eu nem tinha comentado com meu irmão que ele tinha desconto na Drogazil, na drogaria, várias drogarias, né, e restaurantes da região dele. Comentei isso com ele nessa semana. Então eu falei, pô, é interessante. Mesmo assim, eu tava muito fechado, tá? Só que ele foi falando alguns pontos que eu comecei a falar, cara, isso aqui é mais fácil, isso aqui é mais simples, isso aqui vai dar certo. O meu sentimento, pessoal, no final daquela conversa é que vai dar certo mesmo se eu não fizer. E eu vou ver as pessoas darem certo. E uma coisa que eu tenho muito medo é de ficar de fora de algo que vai ser muito grande. Eu tenho muito medo, tá? Então, enfim, outra coisa que me chamou muita atenção, né? A pontuação não zera, cara. Tipo assim, a gente construiu um negócio que todo mês a gente passava aquele fiozinho na barriga, né? Vamos construir, vamos bater título, beleza, bateu. Alcançamos, fizemos uma ação de venda na equipe, etc. Mas mês que vem eu tô zerado de novo. Inclusive, meu negócio, os meus negócios que eu tenho hoje, todo mês eu começo zerado, tem que correr tudo de novo atrás, né? Aqui não, cara. Eu achei impressionante. Quando eu bati o gestor no meu segundo mês, eu terminei o dia 30 ou 31 no último do mês que eu bati, com uma pontuação. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei ansioso esperando a virada da meia-noite, né? E a mesma pontuação que eu terminei no dia 30, 31, estava no dia 1. Falei, pô, tudo que eu construí só vai somar. A recorrência é natural, porque as pessoas vão continuar pagando conta de energia, conta de celular. Então, tudo isso foi somando para eu tomar a decisão no final, né? A ativação super simples, né? A gente tinha uma ativação que a pessoa tinha que ou gastar dinheiro ou vender produtos. Tinha muitas pessoas que entravam nesse negócio para empreender, mas não sabiam vender. Então acabava gastando muito dinheiro no período ali para ganhar dinheiro. Até a pessoa ter um bônus que compensa ela gastar é meio complicado, né? Levava um tempo para algumas pessoas. Aqui não, ativação, pessoal. Não sei se todos aqui sabem. Para você estar ativo para receber bonificação é você ter 5 clientes ativos, no mínimo. Denis, se eu conectar minha conta de luz, o meu celular, o celular da minha esposa, o celular do meu filho, já são 4. E conectar a conta de energia do meu pai, eu já estou ativo esse mês? Sim. Só que se eu não conectar mais nenhuma conta mês que vem, você está ativo mesmo assim. É claro que você vai querer conectar mais contas, porque a gente ganha por conectar contas de energia. Mas você não tem aquela obrigação, aquela necessidade, não tem fechamento de mês. Uma coisa que eu fiquei surpreso, né? Porque eu entrei no finalzinho do mês, eu entrei dia 29, de 20, 28, 29 eu entrei, né? Eu fiz 2 cadastros já no primeiro dia de negócio, assim, né? E eu fiquei, caramba, eu acho que eu vou perder esse bônus, porque eu tenho que ativar. E eu fui perguntar, não sei se foi pro Cris ou pro Fábio, né? Ele falou, não, Deus, não tem fechamento, você pode ativar no dia 5, no dia 10, só vai acumular seu bônus aí, você vai poder sacar depois que você tiver ativo. Meu, foi tanta coisa assim diferente que foi me chamar a atenção. Eu nunca vi isso no mercado de marketing de relacionamento. E eu não estava disposto, pessoal, por mais que eu acredite muito nesse mercado, a fazer tudo de novo que eu fiz no passado. Eu sei a energia que a pessoa tem que gastar para construir um negócio daquele porte que a gente construiu no passado, né? Então, a ativação é super simples. Ninguém vai tirar dinheiro do bolso. O empreendedor e o cliente não tiram dinheiro do bolso para se ativar, tá? A transição, eu entendi desde o começo, a transição energética vai acontecer. Assim como as pessoas saíram da Telefônica e foi para TIM, para Vivo, para Claro, foram obrigadas, e que bom que ela, né, encontrou um serviço melhor e mais barato, isso vai acontecer até 2028. Quer dizer, é um mercado que já vai acontecer. Eu posso ficar olhando acontecer, eu posso participar disso e ganhar dinheiro, mudar minha vida. Então, tudo isso foi somando, né? A gente está no melhor momento dessa transição energética para ganhar dinheiro, inclusive, né? E o sentimento no final, que nem eu falei para vocês, isso vai dar certo, cara. Vai dar certo. E eu lembro que o Fábio, no final da ligação, falou assim para mim, Denis, inclusive tem grandes lideranças vindo, né? Eu falei, ai, cara, lá vem bomba, né? Ah, o Cristiano, o Mamed, isso pesou muito para mim. Eu falei, cara, no dia que o Cris postar, o Mamed postar um negócio tão interessante igual a esse numa rede social da vida, as pessoas do meu network vão ver isso e vão falar: é interessante, vou chamar o Cris, porque o Denis não está no negócio, entendeu? Eu podia ser um intermediário, eu podia ter. Então, tudo isso, pessoal. Eu lembro que eu não tomei a decisão na hora, eu levei uma semana para tomar a decisão. Depois marquei um encontro com o Cris e com o Mamed, junto com o Fábio, para a gente conversar, né? E eu lembro, e não é fake que eu vou falar aqui para vocês, que aquela noite eu dormi, mas no meio da madrugada eu acordei e eu comecei a pensar em tudo que o Fábio me falou e começou um mix de sentimento de medo de perder uma oportunidade, medo de não dar conta, será que eu vou conseguir? Pô, mas eu tô tão atarefado, mas ao mesmo tempo não quero ficar de fora disso. Cara, eu lembro que eu não dormi aquela noite, fui trabalhar virado no outro dia, pensando 100% nesse negócio. Eu fui trabalhar no meu outro negócio,
pensando nesse negócio. Quer dizer, é um negócio que mexeu muito comigo. Aí passou, depois de um tempo, menos de uma semana, eu tinha fechado o negócio e já tinha conversado até com três, quatro pessoas ali que estavam meio que fechadas comigo, né? E principalmente, né, renda residual recorrente que a gente pode construir dentro desse negócio, né? E aí, um dos motivos principais que eu tomei para eu tomar a decisão de fazer esse negócio, pessoal, é a construção de renda residual. Eu vivi por muitos anos ganhando renda residual. E eu sei a qualidade de vida que é a renda residual e a segurança que uma renda residual traz para a gente, né? Só que ela é baseada em produtos. Então, produtos você não tem uma segurança 100%, igual o Cris falou, né? A gente viveu uma pandemia juntos, né, Cris? E todo mundo aqui que desenvolveu aquele negócio juntos. E a gente percebeu que numa pandemia, numa crise financeira, as pessoas optam pelo mais barato. Optam em, pô, esse shampoo é bom, eu amo esse shampoo, mas, cara, minha situação tá complicada, eu vou comprar o mais barato aqui mesmo. Então, a recorrência depende da compra dos produtos das pessoas todos os meses. E aqui não, cara, Deus me livre, né? Aconteceu uma pandemia, cara, aconteceu uma pandemia, uma crise financeira, aí que as pessoas vão optar em consumir com desconto, algo que é de graça, algo que elas não têm que pagar nada, ainda vão ter economia dentro de casa, né? E um produto que elas consomem todos os dias, que são energia, que é energia. Ninguém toma banho gelado, né? E aí eu percebi isso que nos meus outros negócios que eu estava desenvolvendo, por mais que eu já estava tendo um bom resultado, né? Que nem eu falei para vocês, o negócio ele veio no meu melhor momento dentro do negócio que eu estava desenvolvendo, mas eu não tinha segurança financeira. Se veio uma pandemia dentro do meu segmento de negócio e eu ter que parar de vender, parar de trabalhar, eu paro de receber também, né? Então, qual segurança que você, não sei no seu segmento que você trabalha hoje, você tem? Agora, imagina você construir uma carteira de clientes. Pô, o mercado tem mais ou menos 300 mil clientes hoje. Vai ter 90 milhões. Quantos por cento desses 90 milhões vai ser da sua equipe? E qual que é a carteira de clientes que você vai ter com recorrência recebendo todos os meses? É isso que eu fiquei pensando. Tudo isso pesou muito para mim, né? E aí, eu vou deixar aqui algumas dicas para você. Foi assim que aconteceu comigo, né? Os primeiros passos para um licenciado novo. Acessar o material de apoio. Gente, sobre energia solar não entendia nada, ainda considero que não entendo muita coisa, mas já é melhor do que há 3 meses atrás, já estou melhor do que há 3 meses atrás, né? Acesse o material de apoio, tem tudo que você precisa lá, as regras do negócio, tudo que você vai tirar de dúvida com alguém, você tem nesse material de apoio, né? Estudar os vídeos da Academy, fica craque, né? Porque oferecer desconto na conta de energia do seu pai, você não precisa talvez treinar, né? O seu pai confia em você, sua irmã. Mas você vai oferecer esse negócio para você crescer, você vai oferecer para pessoas desconhecidas também, de repente, né? Às vezes seu pai vai trazer uma indicação para você de uma pessoa que você vai ter que explicar a conexão green, a conexão livre. Então, quanto mais conhecimento naquilo que você fala, mais segurança você passa para o seu cliente. Então, às vezes eu escuto muita gente falando assim, ah, mas o meu cliente não está fechando, que esquisito. Cara, será que você está passando segurança para essa pessoa, né? Então, você tem que estudar, gente. Não existe nada nesse mundo que vem sem esforço, é resultado que vem sem esforço. Tem que se esforçar para estudar nesse momento, tá? É simples. Acompanhar pelo menos uma live, né? A empresa tem live todos os dias, é uma coisa que eu achei impressionante. Todo dia tem uma live de algum assunto diferente. Inclusive, a gente tem uma live super importante amanhã, porque é o presidente, é o dono, né? Fazendo uma reunião de negócio. Então, a gente já participou de uma dessa aí, foi sensacional. Deu alguns fechamentos na equipe, inclusive. Pelo menos uma, não precisa acompanhar todas, eu não consigo acompanhar todas, a minha rotina é meio pesada. Faça uma lista de nomes, uma coisa que eu fiz, tá? Não é a única forma de dar certo, pessoal, mas uma coisa que eu faço uma lista de nomes quase todos os dias. 10 nomes, 15 nomes. Eu pego meu Facebook, meu Instagram, vejo algumas postagens antigas, alguns comentários. Pô, essa pessoa foi da minha equipe, não no outro negócio. Ah, essa pessoa eu conheci na escola. E eu faço uma lista de 10 nomes. No final do dia, eu pego uma hora do meu dia para chamar esses 10 para falar ou do desconto ou do negócio. E até uma dica para você, sabe aquela pessoa que é fechadona para negócio, cara? Que acha que tudo é errado, tudo é picaretagem, né? Tem aqueles amigos que desconfiam de tudo, nem fala do negócio, só fala do desconto de repente para ele. Se ele perguntar de repente, né? Aí você fala do negócio. E eu tenho feito isso, pelo menos, né? Aquelas pessoas que são fechadonas, não vou falar desse negócio agora, né? Mas aqueles mais empreendedores você oferece essa oportunidade, ele vai ter a visão. Mas faça uma lista diária, tanto para conectar contas de energia quanto para falar desse negócio, tá? Aí o legal é isso, né? Você não tem que ficar classificando os mais empreendedores. Para conectar uma conta de energia, meu pai, minha mãe, minha tia, que não são empreendedores, vão querer conectar de graça, né? E o segredo do marketing de relacionamento, pessoal, não tem segredo. Essa semana eu fiz um alinhamento, não sei se ele está aqui, não vou falar o nome, né? Um cara que foi um grande líder também de outro negócio, enfim.
E falou, Denis, mas eu tô meio enferrujado, tal, você que tá mais próximo desse mercado, há menos, tá fazendo há mais tempo, né? É, me dá umas dicas. Nas dicas que eu fui dando pra ele, eu falei, cara, no final das contas, eu falei, cara, você percebeu que não tem segredo? É só falar com gente todo dia. Se você tiver a disciplina de falar com gente todo dia, você vai ter sorte, porque você vai melhorando no caminho, você está aumentando as probabilidades com a quantidade, né? Então, gente, a gente está assim num negócio maravilhoso, tá? Eu vou falar de algumas metas. Então, assim, eu não vou dar um treinamento. Estou dando algumas dicas assim do que eu fiz para chegar a gestor, né? Por enquanto. E que eu acho que se uma pessoa que está começando hoje fazer, vai ter resultado, tá? Mas eu não vou entrar em parte técnica. Eu queria entrar nas metas, né? Porque eu falo muito do Thiago Alexander, que é o presidente da iGreen, que ele é um cara muito inteligente. Ele já veio desse mercado, né? Um grande empresário, mas ele foi um grande líder desse modelo de mercado também. Isso faz toda a diferença. Porque ele entende, ele tem a cabeça de dono, show de bola, e que bom que ele tem uma Vibra e uma Comerc por trás para administrar tudo a parte financeira do negócio e estratégias do negócio, né? Mas ele é super empreendedor de multinível. Então as metas que ele cria são metas que ele sabe que se o licenciado fizer, ele vai crescer. E são metas, o mais legal também, assim que eu vivi o marketing de relacionamento 10 anos, tinham metas que a gente lançava para a equipe, ou que eram lançados para a gente, que a gente memorava a meta e falava assim, ah, nem vou tentar porque é tão difícil chegar, entendeu? Não, não vai dar certo. Não vou conseguir. Então a pessoa nem tentava. Só que essas metas são alcançáveis. Então ele soube medir uma forma de deixar uma meta alcançável, né? A pessoa olhar e falar assim, não, eu consigo fazer isso aqui tranquilo, né? Vou dedicar meu tempo livre. E metas que, se a pessoa bater todos os meses, ela vai estar galgando títulos, né? Então, uma das metas principais, e que eu tenho me esforçado muito para alcançar, e eu quero continuar, tomara que eu não perca um mês, né? É a meta Pro. Então, hoje, por exemplo, eu estou no meu quinto mês. Hoje eu bati o Pro de novo. Meu quinto mês de Pro. E tem algumas formas de você bater o Pro, tá? O que que é o Pro? É um título deles? Não, é uma meta que você alcança dentro do mês, que você tem alguns benefícios por ter essa meta. Então, por exemplo, você tem várias formas de você bater o Pro. Das formas de você bater o Pro é você fazer pelo menos 5 conexões de conta de energia de baixa tensão para conexão Green, tá? Conectei 5 dentro do mês, né? Sou um Pro. Beleza. Eu vou falar dos reconhecimentos que você vai ter depois, tá? Ou, beleza, 5 conexões telecom. O que que é 5 conexões telecom? Serviço de telefonia. Então, você conecta 5 de telefonia. Também estou no quinto. Ah, acabei de ver do Cris aí. Então, ó que da hora, cara. Eu tô começando um negócio junto com o Cris, cara. Gente, eu comecei um negócio que eu desenvolvi no passado. O Cris já era duplo, triplo, sei lá do que, das contas lá quando eu comecei, né? Agora a gente tá começando igualzinho aí, já caminhando junto, aprendendo tudo junto. Isso é muito legal, cara. É bem empolgante. Sem conexão telecom, né? Portabilidade celular. Conectou 5, você também é um Pro naquele mês. Uma placa, né? Vender uma placa, você também é. Uma conexão livre, alta tensão, conexões de alta tensão, você também bate o Pro, tá? E se você fizer 2 conexões expansão, que é trazer 2 empreendedores licenciados, pessoas que têm visão de negócio para dentro desse negócio. 2 por mês, você também é um Pro. Você tem várias formas. Você pode bater um mês de uma forma e no outro mês de outra forma. Eu tenho focado muito na expansão, né? No crescimento de equipe, porque eu sei que a gente exponencializa quando a gente traz pessoas na mesma visão que a gente tem, né? Denis, beleza. E o Pro, o que que eu ganho com isso? Você está crescendo. Toda vez que você bate uma meta dessa, eu vou te mostrar aqui alguns números. Fiz continha besta, tá, gente? Ontem à noite, antes de dormir, eu fui fazendo algumas contas. Se o cara for Pro em um ano, quanto que ele vai ter de resultado? É claro que não tem resultado fixo, mas eu vou mostrar aqui uma média de quanto você pode estar ganhando e tal, né? E, e você tem alguns benefícios naquele mês que você é Pro. Por exemplo, você tem um atendimento premium de suporte, então você vai ter um atendimento mais rápido, mais personalizado, você vai ter mentorias exclusivas por ser um Pro, e você tem saque ilimitado. Isso é uma coisa diferente também, né? A gente tinha dias para receber, geralmente no mercado de relacionamento, marketing de relacionamento, você tem um dia certo para receber bonificação, geralmente é dia 15 e tal. Aqui você pode, se eu quiser sacar amanhã, eu acho que é 5 ou 7 dias depois, o dinheiro está na minha conta, tá? Então, quando você é pró, você tem direito a saques ilimitados, pode sacar quantas vezes você quiser dentro do mês. Quem não é pró pode sacar no mês, mais uma vez. Então, você tem que escolher aquele dia certo para você sacar o seu bônus, tá? Então, você tem alguns benefícios. Esses benefícios não mudam sua vida. Só que, cara, olha que legal. Depois de 3 meses, você batendo 3 meses consecutivos, né?
com recorrência, você ganha uma pulseira dessa aqui, ó. Que eu sei que o Chris e algumas pessoas ganharam também. Oh, show de bola, legal, né? Depois de 6 meses, mês que vem, por exemplo, se eu bater pro, o Chris bater pro, ó, a gente já ganha uma pulseira com um pouquinho mais charmosa, né? Tem um símbolo pretinho aqui no lugar da Air Green e tal. Com 12 meses, aquela pulseira preta bonitona, cara, que eu vi os acionistas lá, todos os acionistas andando com aquela pulseira preta. Denis, não mudo de vida com isso aqui, não. Isso aqui é uma cenourinha, pessoal. Imagina que você é um coelho e estão jogando cenourinhas para você ir encaminhando e correndo atrás daquelas cenourinhas. Cara, essas cenourinhas, toda vez que você bate um pró, você aumenta o seu resultado. Se eu fiz 5 contas no mínimo mês passado do seu pró, eu já ganhei dinheiro. No mês que vem eu fiz mais 5, você somou, agora você tem 10 contas. No mês que vem bate pró, ganha uma pulseirinha, mas agora você tem 15 contas recorrentes caindo na sua conta. Em 6 meses, nem vou fazer aqui de cabeça, que eu sou ruim de cabeça, quantas contas você vai ter que conectar? Em um ano. Você entendeu que toda vez que você bate o Pro, atrás de uma pulseirinha, atrás de um escritório virtual pretinho, que fica bonitinho, pretinho, né? Eu viciei em ver pretinho daquele jeito. Eu odeio quando começa um mês e ele não tá pretinho daquele jeito do Pro, né? Você está mudando a sua vida sem você perceber. E aí, cara, eu sou um ano pró, sou 2 anos pró, sou 3 anos pró. Cara, quando você vai ver, você já é acionista. Porque você está indo atrás de micrometas, querendo alcançar um resultado, e sem perceber, você está mudando a sua vida. Você aproximando do seu próximo PIN, só está aumentando isso. Quer dizer, um pró, pessoal, toda vez que a pessoa é pró consecutivo, vários meses consecutivos, ele com certeza ele vai ter um resultado maior. Ele está mudando a vida dele, tá? 6 meses são 300 contas conectadas. Que conta que você fez aí, rapaz? Não é isso, não. Não são 300 contas, não. Ai, eu acho que é 30 contas, né? 30 contas conectadas. Beleza. Vamos lá. Aí eu vou dar algumas dicas aqui, alguns números que eu fiz ontem, pessoal, de cabeça, porque não tem como, assim, a conexão Green. Digamos que você vai ser pró, eu vou dar um exemplo de um ano, você sendo pró, o resultado que você pode acumular de recorrência dentro de um ano, tá? É claro que às vezes vai ter uma conta de R$ 1.000, vai ter uma conta de R$ 150. Então não tem como eu calcular certinho, né? Mas eu vi um treinamento que eu assisti, que o cara colocava uma média de R$ 10 por conta de energia, tá? Então se você for fechar 5 contas por mês, dentro de um ano, você vai ter 60 contas cadastradas como recorrência. Tá vendo? São 60, são 30 então mesmo, o Carlos. Porque um ano é 60, então metade dá 30. Legal. Cara, em um ano você tem 60 contas cadastradas. Se você fizer só o feijão com arroz. Feijão com arroz é conectar no mínimo 5 contas, tá? Na média, digamos que você está recebendo 10 por residência que você está fechando ali, tá? Gente, eu escrevi um monte de coisa correndo ontem, eu tô até com medo de ter uma coisa errada aqui, mas se tiver errado eu conserto, tá? Enfim, se você fechar então 5 por mês dentro de um ano, digamos que cada conta que você está fechando, em média, você está ganhando R$ 10 por cada conta que vai ser paga depois disso, você já fez uma recorrência dentro de um ano de R$ 600 por mês. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Cara, digamos que você construiu uma casinha ali de 2, 3 dormitórios ali, e alugou por 600 num bairro bem simples aqui na região, que agora vai cair na sua conta todo mês. Agora, quanto que você investiu de dinheiro? Nada. Você conectou 5 contas de energia de pessoas que pagavam conta de energia e agora está recebendo essa recorrência todos os meses. Só que se você fizer mais do que isso, igual pessoas estão fazendo, né? Fazer um X2, por exemplo, né? Vezes 2, são 10 contas por mês. Pô, dentro de um ano, você já vai ter uma recorrência de R$ 1.200 por mês em um ano que você construiu de carteira. Quer dizer, no outro ano você vai estar ganhando 1.200. Deles, não quero mais fazer nada, não vou conectar mais conta de energia nenhuma. Cara, você fez um patrimônio que está te rendendo R$ 1.200 por mês de recorrência. Show de bola, cara. Sensacional, tá? É, fiz X3, né? Não, vou triplicar a meta. Não vou conectar 5 contas de energia, vou conectar 15. Tem muita gente fazendo isso, tá? Ou até mais do que isso. Cara, dentro de um ano você vai ter 1.800, mais ou menos uma carteira de R$ 1.800 por mês. Aqui eu tô fazendo uma conta mais ou menos de 2% de uma conta média de R$ 500, alguma coisa assim, tá, gente? Que eu fiz a conta, mas eu vi muito num exemplo aí. Uma coisa que eu perguntei pro Joel ontem, tá, o Cris, não sei se você sabia disso ou não, que, por exemplo, tem muita região que é bônus A e bônus B. Nossa região aqui de São Paulo é bônus B. Inclusive, a minha região, que é a Enel, né? A gente nem consegue cadastrar essa conta de energia ainda, a gente está bem ansioso por isso. Mas a galera da Baixada Santista, interior de São Paulo, que não é Enel, que é CPFL, Paulista, etc., Piratininga, é 2% de comissão. Isso é o começo de um trabalho naquela região.
Porque quando começa a aumentar a quantidade de clientes, qual que é a tendência no médio e longo prazo, pessoal? Nosso trabalho, o que que vai acontecer? Daqui a pouco vai estar pagando bônus A, quer dizer, vai estar pagando 4% e o valor de desconto que a gente vai poder oferecer isso para o cliente vai ser maior. Minas também começou como bônus B e depois se tornou bônus A. É mais ou menos esse raciocínio que eu fui perguntar para o Joel. Falei, Joel, tô falando besteira, eu posso falar num treinamento, por exemplo, numa apresentação isso? Ele falou, não, é isso mesmo. Começa de uma forma, vai aumentando a quantidade de clientes daquela região, começa a criar, começa a ter condições melhores depois de um tempo. Então, é só o começo, tá? Então, isso que você pode fazer. Se você fizer x4 vezes 5 vezes 6, meu, olha a carteira de clientes que você está formando, tá? E aí, uma dica para você ser pró nesse caso, em todos os casos, pessoal, é falar com 3 a 5 pessoas por dia sobre o desconto da conta de energia. Fala com 3 a 5 pessoas. Sabe? Todo mundo tem uma hora por dia, pessoal. Todas as pessoas têm pelo menos uma hora por dia para dizer, cara, eu faço 3 negócios, tenho 3 filhos, cuido da minha esposa, cuido da minha casa, mas eu tenho uma hora por dia para falar com 3 a 5 pessoas por dia, tá? Então, tem dia que eu não consigo? Tem dia que eu não consigo. Mas não é todos os dias que eu não consigo. E aqui eu até escrevi, ó. 3 a 5. Ah, não coloquei, não. Nas outras eu coloquei 3 a 5 pessoas por dia e nem alguns dias da semana, não precisa ser todos os dias da semana, tá? Mas se você tiver disciplina de fazer isso quase todo dia, você já vai conectar pelo menos 5 contas de energia. E se você estudar e praticar, com certeza você melhora a sua técnica e os seus números vão ser melhores também, tá? Digamos que você vai conectar conexão livre para bater o Pro, que é uma por mês, para ser, no mínimo, para você Pro é um por mês, tá? Se você fechar um livre por mês, pessoal, são 12 recorrências que você vai garantir dentro de um ano, né? Contas de energia altas, de empresas, de comércio, enfim, né? Que vão ser pagas todos os meses e você vai ganhar a recorrência daquela conta de energia. Na média de uma recorrência de contas de energia de alta tensão, é média R$ 400 por mês que você vai receber de recorrência, só que você ganha 10% no ato, né? Quando você fecha o contrato, você ganha 10%. Tô falando besteira, pessoal? É isso mesmo, né? Tô falando de cabeça. Se eu tiver alguma coisa errada, vocês me corrigem aí, tá? Carlos, Carlos fechou uma, inclusive, essa semana. Eu vou dar o exemplo do Carlos daqui a pouco aqui também. Legal. Cara, dentro de um ano, você fazendo uma por mês, dentro de um ano você fechou 12 contas de energia de conexão livre, de alta tensão, que vai dar uma recorrência média de R$ 4.800 dentro de um ano. Quer dizer, se o ano que vem, cara, você não quiser conectar mais nenhuma conta de energia, você cria uma aposentadoria que vai gerar R$ 4.800 por mês, todos os meses. Qual que é a chance de cair esse bônus, pessoal? Zero. As pessoas, as empresas vão pagar com de energia assim como já estavam pagando antes de você, só que com desconto. Sensacional. Dentro de um ano, fazendo o básico, o arroz, feijão, já está sensacional. Você já construiu uma carteira de clientes com 4.800 de bônus, sem contar os 10% que você ganha de cada nova que você fecha no ato, tá? Depois os 2% de recorrência. Legal. Se você fizer X2, Denis, você é mais abusado, de bater de porta em porta, fazer ligação o dia todo. Se você fechar 2 por mês, pessoal, você já vai ter uma carteira dentro de um ano, vai ter 24 clientes, né? Uma carteira de R$ 9.600 residual para receber. E se você fechar 3 por mês dentro de um ano, fazendo isso todos os meses, em média 3 por mês, né? Você cria uma carteira de R$ 14.000, cara. Imagina você terminar um ano depois e falar: caraca, se eu quiser parar de trabalhar, 14 mil vai cair na minha conta. Cara, é o melhor sentimento, né? O Cris passou por isso, muita gente aqui na sala passou por isso, de você começar o mês falando assim: no mínimo, em média, eu vou estar ganhando isso. Renda residual, pessoal, só que muito mais recorrência, né? E em média, falar com 3 a 5 empresas por semana para chegar pelo menos a uma conexão livre por mês, tá? Em média, você vai falar com 3 a 5 empresas por semana. E se você estudar e praticar, melhora a sua técnica, melhora seus números também, tá bom? Mesma coisa. Conexão e expansão, né? Se você fechar dois, que é a meta para você fechar 2 conexões de licenças, né, por mês, você dentro de um ano você vai ter 24 pessoas no time diretas a você, porque elas vão se multiplicar também. E aí eu não consigo calcular. Não dá para saber se aquelas pessoas vão fazer muito, vão fazer pouco, cada linha é uma linha diferente da outra, né? A gente percebe isso. Mas eu já estou falando assim de comissões que você vai receber por ter feito esse trabalho. Na média, você vai ganhar R$ 600 de comissão por fechar 2 cadastros, né? Porém, você ganha royalties. Eu não vou entrar nesses detalhes. Todas as conexões nós temos royalties quando você bate títulos. Eu, por exemplo, como gestor hoje, eu cadastrei uma pessoa hoje, por exemplo, eu ganhei R$ 430 de comissão.
Então, você ganha mais quando você sobe de título, tá? Mas eu tô falando que, digamos que você é um licenciado. É claro que fazendo isso, você não vai ser licenciado até o final do ano. Mas eu tô falando em média ali, vai estar ganhando R$ 600 por duas comissões, por duas indicações. E dentro de um ano você vai ter ganhado 7.200. Se você fizer duas vezes isso, é 14 mil. Se você fizer três vezes isso, é 21 mil reais que você fez. Porém, você vai ter 72 licenciados dentro do seu time dentro de um ano, se você fizer três cadastros, desculpa, seis cadastros por mês. Cara, imagina, 72 linhas que vão produzir milhares de contas de energia e você vai receber, e eu não consigo nem calcular o quanto que você vai receber fazendo isso, tá? Falar com 3 a 5 pessoas por dia também, alguns dias da semana você consegue bater o pró. É o que eu tenho feito, inclusive, tá, gente? Conexão Telecom, essa é a última que eu vou falar, tem outras conexões, mas enfim. Se você conectar 5 telecom por mês, são 60 linhas dentro de um ano, né? São 60 linhas dentro de um ano. Digamos que você ganha em média R$ 7 de recorrência, lembrando que toda vez que você bate um título, você sobe de royalties também. E eu estou ganhando R$ 9 de cada recorrência que eu fechei de conta de telefone, tá? De telefonia. E dentro de um ano você fez uma carteira com R$ 420 de recorrência. Sabe o que é legal, pessoal? Conecta uma coisa na outra. Fechei a conexão Green, eu posso fechar uma conexão Telecom para aquela pessoa que eu fechei conexão Green. Você vai somando as recorrências que você pode ter, tá? Se você fizer X2, né, duas vezes aí, você já vai ter 10 por mês, linhas por mês, né? Vai, no final de um ano, ter R$ 840 de recorrência para receber. Isso eu tô falando de um serviço sozinho, né? Digamos que você, se você tiver uma equipe e as pessoas estão fechando, você está ganhando royalties também, tá? Então, tô dando exemplo só do seu bônus, tá? E se você fizer vezes 3, 15 por mês, 15 conexões telecom por mês, é R$ 1.200 dentro de um ano que você criou uma carteira de clientes. Cara, sensacional, tá? Falar com duas, três pessoas por dia, mostrar os benefícios de ter a conexão telecom, tem vários, né? Cara, eu compartilhei, eu não sei se eu compartilhei em todos os grupos. Eu fiz um teste de internet pela primeira vez. Eu tava na rua aqui, eu falei, deixa eu fazer um teste de internet. Bateu quase 1 GB de download, cara. A minha internet iGreen bateu quase 1 GB de download. Surreal, surreal, tá? Impressionante. E uma meta que eu acho sensacional, cara. Tem que aplaudir o Thiago Alexandre, porque o cara é gênio, cara. Uma meta alcançável, uma meta simples. Uma pessoa que vai construir equipes. Olha isso aqui e fala assim: não, isso aqui eu consigo fazer. Tranquilo, tá? Que é o S expansão. O que que é o S expansão, pessoal? Você está começando a construir o seu sênior. O que que é um sênior? Você pode alcançar o sênior com 10.000 kW você sozinho, trazendo conta de energia você sozinho. Teve várias pessoas no time, inclusive, que bateram o sênior sozinho, não cadastrou pessoas, bateu mesmo com pontuação própria, tá? Ou você pode construir um time e somar a pontuação do seu time junto com a sua pontuação para você ser um sênior. E a formação é o quê? O que que é um sênior? Ele é uma pessoa ativa, com 5 conexões pelo menos, e ter pelo menos duas linhas ativas, que também dois downlines que vão ter 5 ativos na equipe dele. Diretos, tem que ser diretos, tá? E 10.000 pontos. Aí você começa a receber royalties, né? De acordo com o seu título. Então aqui você ganha R$ 70 a mais no cadastro, 0,2% a mais na conexão Green. Enfim, você vai ganhando bônus a mais, você vai liberando bônus, né? No Telecom, R$ 1 a mais de recorrência dos seus clientes, enfim. Você vai subindo o seu título. Só que eles criaram uma meta, não sei quando isso, né? Eu acho que foi um pouquinho antes de eu entrar nesse negócio, que essa expansão ele já te dá o benefício de liberar os royalties antes de você ser o sênior. Quer dizer, você com a formação de um sênior, que é você ser ativo e ter dois ativos na sua equipe, você é um essa expansão, você não é sênior, porque talvez você não bateu os 10.000 kW ainda, se bem que a maioria que corre atrás disso bate os 10.000 kW, mas digamos que tem pessoas que não batam, mas elas já começam a receber royalties da equipe. Elas liberam o infinito, igual o Chris falou aqui com a gente, né? Porque ele não tem corte, a não ser que alguém empate com ele no título, ele começa a ter um corte naquela linha que alcançou o sênior também, então você tem que chegar a gestor, tá? Então você libera royalties. Porém, a empresa, eu acho que é o terceiro mês que eu estou percebendo que ela tem feito, não sei se vai fazer isso todos os meses, ela dá um bônus para quem alcançou um nível de essa expansão naquele mês, que é R$ 500 a mais do pote, cara. Naquela ação de equipe que você fez, você já ganhou uma grana. Porque aqui você ganhou R$ 300 de cada um no mínimo. Você ganhou aqui R$ 100 no mínimo de cada um também. Então, cara, só aqui você ganhou R$ 1.000, mais 300 vezes 5, cara, eu sou ruim de conta, hein? Fugiu da cabeça aqui. Enfim, né? Eu acho que é R$ 1.500, uma coisa assim, né? Você já tá ganhando uns dois contos ali e vai ganhar 500 conto, R$ 500
Não, desculpa, gente. Aqui eu tô falando de clientes, né? Eu tô falando de clientes. Desculpa, agora fugiu aqui. Você ganhou por cadastrar dois, na verdade, R$ 600 mais 500, é isso, é isso. E mais as contas de energia que não tem como somar, né? Enfim, você vai estar ganhando ali uns R$ 1.200, show. Só que, cara, por você estar sendo essa expansão, você ganha R$ 500 a mais naquele mês. Então, muita gente está correndo atrás porque quer aqueles R$ 500. Ah, falta só um pouquinho, né? Vou ajudar o meu amigo ali, vou ensinar ele a fazer uma conexão green, uma conexão telecom, e é uma meta totalmente tangível, uma meta alcançável, as pessoas conseguem alcançar. Então, vale a pena você correr atrás do sênior, do S expansão. E mais do que isso, pessoal, duplique o S expansão, porque toda vez que você mostrar para o seu downline, o seu time, que ele vai ser um S expansão, ele vai ganhar dinheiro sendo um S expansão, você está mais perto do G expansão. E toda vez que você ajudar alguém a CG expansão, que é praticamente a mesma, não é a mesma formação, mas é o mesmo conceito de crescimento, você vai para o executivo. E você vai subindo de título, ajudando pessoas a bater o expansão, G expansão. Enfim, são metas alcançáveis, simples de alcançar e que coloca dinheiro na mão de todo mundo, cara. Tem muita gente ganhando. O mais legal, cara, quem foi aqui na convenção, pessoal, no mês retrasado passado, não sei, já até me perdi aqui se foi o mês passado ou retrasado. Vocês percebem uma coisa que eu percebi, cara, que tem muita gente ganhando dinheiro? Nas convenções que a gente participava, né, de outros negócios que a gente participou, tinha poucas pessoas ganhando muito dinheiro. Eram pessoas que eram líderes, eram pessoas que tinham uma equipe de 100, 200, 300 pessoas para ganhar dinheiro. E não, subia nego lá na convenção que o cara não tinha nem equipe às vezes, cara, mas ganhou 8, 10, 15, 20, ganhou às vezes muito mais do que eu ganhei construindo times com contas de energia. Muita gente ganhando dinheiro, todo mundo feliz, cara, a galera tudo elétrica no evento, né? Por quê? Porque é um negócio que as pessoas ganham dinheiro de todas as formas. Não tem uma forma só tem que construir time pra você ganhar dinheiro, tá? Cara, talvez construir time é a forma que menos dá dinheiro. Porque se você for para conexão livre ali, você tá ganhando uma grana, entendeu? Então é um negócio assim surreal. Deixa eu ver o chat aqui, mas eu acho que eu tive essa percepção. Eu acho que a maioria também tem essa percepção também, né? Então a galera tá ganhando muito dinheiro, tá? E uma promoção sensacional. Acho que nem todo mundo entendeu, poucas pessoas entenderam essa promoção, que é uma promoção da Conexão Green, tá? Que, por exemplo, se você tem até 9 clientes, você ganha 2% do D0. O que é o D0? É no ato. O cliente assinou, a iGreen assinou, você já ganha 2% de recorrência, mesmo o cliente não pagando a conta de energia dele ainda, você já recebe. Isso acho que todo mundo já entendeu. No D30, depois de 30 dias, você ganha mais 2%, e no D60 você ganha mais 2% até virar a portabilidade. Aí depois que vira a portabilidade, você continua recebendo a recorrência. Só que a promoção, como que funciona? Se você fechar de 10 conexões greens para cima, até 19, né? No D0, no ato da assinatura da iGreen junto com o cliente lá, você ganha 10% de todas aquelas 10 conexões que você fechou naquele mês. Tem que ser dentro do mês. Aí tem fechamento de mês. Essa promoção tem fechamento de mês, tá? 10 no D0, 2 no D30 e depois mais 2% no D60, no dia 60. Então, sensacional. Quando você fecha 20 clientes ou mais, né? No D0 você ganha 20% de todas as conexões que você fez. Se você fechar 30 clientes ou mais dentro do mês, que é possível, né? Nós temos um exemplo que eu vou chamar ele daqui a pouco aqui pra gente. No D0 você ganha 30%, depois no D30 e o 60 você ganha 2% recorrência, vira uma recorrência mais royalties, né? Mas você ganha 30% de todas aquelas 30 conexões que você fez naquele mês. Pô, imagina, cara, você juntar ali 30 mil de conta, digamos, vai, naquele mês, vai, e você ganha 30%, a gente tá falando de R$ 9.000 de comissão que vai pro seu bolso, tá? E se você fizer mais de 40 clientes dentro de um mês, no fechamento do mês, você ganha 40% no D0, na assinatura. Sem o cliente ter pagado nada para a Igreen ainda, você ganha 40%, depois mais 2 e mais 2% nos próximos meses, tá? E aí nós temos um exemplo assim que eu achei sensacional. A empresa fez o retroativo, né, nessa semana das conexões Green que foi no mês passado, tal, como teve muito cliente, a empresa está batendo recorde atrás de recorde. As conexões demoraram um pouquinho para subir, um pouquinho mais do que a gente esperava, mas ela fez o retroativo. E eu falei pro Ricardo, falei, Ricardo, desde faz umas 2 semanas que eu tô cobrando o resultado do Ricardo, eu quero saber o quanto você vai ganhar no mês, porque eu sabia que ele tá fechando muita conexão green, né? E ele ganhou, cara, ele teve um bônus de R$ 10.000 para sacar aí, e desses R$ 10.000, 8.379 só de conexão green por conta dessa promoção.
por conta dessa promoção que vocês estão vendo aí, ele colocou 8 mil no bolso dele. Ele é um empresário, é um cara que não tem tempo para nada, né? Tem tempo para nada. Ele reclama direto para mim, Denis, eu queria ter mais tempo para esse negócio, queria ter mais tempo. Mas é um cara que tem uma força de vontade muito grande, uma vontade de ajudar pessoas muito grande. Tá construindo time sim, né? Tá quase chegando a gestor agora, talvez chegue nas próximas semanas aí. É um cara que eu já conheço de longa data aí também. E foi um cara que eu e o Cris apresentou juntos, inclusive, né, Cris? E brilhou os olhos, pegou para fazer mesmo, tem clientes, né? Oferece para todo mundo que aparece na frente dele. Tá numa fila de banco, ele oferece. Então, é um cara que podia dar vários motivos para não fazer, ou fazer no ritmo dele ali devagarzinho, né? É um cara que mexe comigo, inclusive, dá vontade de fazer mais. Toda vez que eu escuto ele, dá vontade de fazer mais do que eu estou fazendo hoje. E eu queria que ele compartilhasse com a gente por que que ele começou esse negócio, né? O que que ele faz hoje, para todo mundo entender como que é a rotina de trabalho dele. E como que você dá uma dica aí, Ricardo? Eu sei que, né, você vai dar uma dica, às vezes uma dica preciosa pra gente aí. Ele foi top 3 Conexão Green no mês passado, tá, gente? Foi entre os 3 no Brasil todo, ele foi no Brasil no mês passado. Dá uma dica pra gente aí, o que que você tem feito, o que que você faz na sua rotina, no seu trabalho tradicional e como que você tem feito aí, Green, oferecendo aí os descontos, a conta de energia e também o negócio para as pessoas. Eu não sei se já dá para compartilhar ele, aí já, não sei se está aberto para. Ah, tá sim. Pode falar, Não, Ricardo. tá aberto. Oi, boa noite, Dentes. Boa noite a todos aí. Na verdade, contar só um pouquinho a história para o pessoal que acho que não conhece. O Denis, quando ligou, ele não ligou para mim, ele ligou para minha esposa, né, falando da oportunidade. Minha esposa só não xingou ele porque acho que era cristã, mas falou um monte para ele, né, porque a gente já tinha vindo de outra empresa, que ele também participava, e a gente estava muito decepcionado, chateado com esse tipo de negócio. E daí ela me falou, o Denis ligou, eu falei que a gente não quer saber de nada, porque a gente já trabalha muito, eu trabalho às vezes, né, agora eu até brinco, eu tô ficando meio preguiçoso, tô trabalhando 14 horas por dia, porque eu trabalhava 18 horas por dia na empresa. E daí ela falou, pô, tu não tem tempo de dar? Eu falei, não, deixa eu ouvir o que ele tá falando. Daí quando ele me mostrou, eu sem falar para ela, eu falei, meu, acho que é um negócio que vai dar um ótimo retorno para mim e vou investir nisso. Gostei da ideia e comecei a trabalhar. E assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Que nem hoje tenho 5 pessoas que eu cadastrei como licenciado, e as pessoas falam, o que que faz? Eu falei, meu, eu só falo. Se eu vou numa padaria, eu tento chamar o dono. Hoje, agora mesmo, antes da reunião, eu estava num grupo de amigos e as pessoas começaram a falar sobre energia, eu puxo o assunto e acabo falando. E né, eu trabalho com assistência técnica odontológica, então vou nos clientes e acabo mostrando a oportunidade, falo sobre o que é. É difícil, até as pessoas até brincam comigo, falam, pô, de graça, desconto, sem adesão. As pessoas falam, pô, Ricardo, qual a mutreta? Eu falei, eu não tenho mutreta nenhuma, cara. Eu tô te vendendo, na verdade, eu tô te vendendo uma energia mais barata, só. Eu não tô te dando desconto, tô te vendendo uma energia mais barata. Eu acho que o segredo, na verdade, desse negócio é você falar o tempo todo. E se você for uma pessoa de credibilidade, falar sério, as pessoas acabam aderindo. Muito bom, Ricardo. Então, de novo, só para confirmar que não tem segredo, né? É só falar com muita gente. Isso aí. Se falar com gente todo dia, a sorte aparece. Não tem jeito, cara. Vai tomar muito não? Toma muito não, né? Não tem jeito, né, Ricardo? Vai aparecer os nãos também. Então, Mas assim, que nem eu te falei pro Denis, eu falei assim, às vezes eu fico revoltado, cara, que nem eu acabei de falar para um amigo meu, eu evitei ser grosso, mas eu falei, cara, eu tô te dando 10% e tu fala que não. Daí a gente tava nesse grupo, eu falei assim, sabe qual é o problema do brasileiro? Principalmente quem não tem muita condição. O cara fala, 10% é muito pouco. Eu falei, pô, mas num ano, se você falar isso para um europeu, para um americano, cara, o cara acha muito dinheiro, independente da sua conta, entendeu? É um dinheiro que você está economizando sem custo nenhum. Então, eu acabo falando sobre isso. Falei, a gente tem que mudar nossa cultura, colocar uma cultura europeia. Que, assim, 10% de desconto no ano é muito dinheiro. Não importa se a sua conta é 150 ou se é R$ 1.000. É 10% ao ano, você está ganhando uma conta 1,2 mais ou menos. Se você colocar investimento, você está ganhando 150% a mais de uma conta. é surreal, né? Eu, quando comecei o negócio, eu achei que ninguém recusava, mas as pessoas recusam e faz parte. É por muito por conta de ser um mercado novo, algo que as pessoas não conhecem. Então, o brasileiro, ele é medroso, né? Até porque tem tanto golpe aí no Brasil, cara. Infelizmente, vive num país que tem tanto picareta, né?
que as pessoas ficam com medo. Mas é questão de tempo. Eu gosto de usar muito o exemplo do meu sogro, que ele começou a vender plano de saúde há 30 anos atrás, e quando ele vendia plano há 30 anos atrás, as pessoas achavam que era golpe, né? Então ele tinha dificuldade de vender plano de saúde. Como assim? Eu vou ter acesso aos melhores hospitais por esse preço por mês? É muito pouco, tal. Isso não existe, tal. Mas depois de um tempo, cara, ele resistiu, persistiu, se tornou referência no mercado, as pessoas começaram a procurar ele, porque o vizinho, um amigo, comentou que usou o hospital mesmo, funcionou. Cara, assim, eu vou resumir a história do meu sogro. Ele construiu a vida dele através daquilo ali, que ele persistiu no começo, que ele foi pioneiro. A gente está sendo pioneiro, né? Então, assim, está sendo pioneiro de um mercado que as pessoas vão procurar a gente em algum momento, né? Até 2028 aí o mercado abre para todo mundo e as pessoas vão ter que ir para algum lugar. Então, se a gente estiver bem posicionado aí, a gente vai estar crescendo. Mas obrigado aí, Ricardo. Ô, Denis, É, só a última dica pode assim, falar, ó, pode falar. eu não sei se todo mundo é vendedor, né? Eu trabalho no comércio, então eu tenho que vender o tempo todo. Então, às vezes, as pessoas que não trabalham com vendas falam, eu tenho medo de ser chato. Cara, na verdade, assim, vendedor é um pouco chato. As pessoas, quando me dão oportunidade, agora nesse novo plano, não, né? Mas quando as pessoas cadastravam, às vezes, para assinar o contrato, demorava muito. Tanto que, assim, eu cadastrei, né? Eu ganhei 20%, mas eu tinha mais 10 praticamente. Eu deveria ganhar 30%. Mas eu fico ligando para as pessoas para falta assinar, falta assinar, falta assinar. Então, assim, não tenha medo de ser chato. Porque, assim, pô, você está trazendo um benefício para a pessoa. Então, assim, às vezes a gente fica de, vou importunar, não. Você tem que colocar que é um benefício para a pessoa e que isso vai ser bom para ela. Então, tem que insistir realmente. As pessoas que falam não, tudo bem. Acabou. Para mim, falou não, um abraço. Mas quando a pessoa não se decide, eu continuo insistindo até o assinar ou falar o não. Boa. Tem que ser um pouquinho chato, não tem jeito, né? Tem que ser assim. Todo vendedor é assim. Você depende disso, entendeu? Não é porque é uma renda extra, na verdade, e você não vai colocar como profissionalmente. Todo vendedor é insistente. Não é ser chato, na verdade, nem coloco chato, é insistente. Exato. Muito bom. Valeu, Ricardo. É isso aí. Imagina, né? Valeu, um abração. Valeu. Eu dei alguns exemplos aí de você fechar 5 conexões, 10 conexões dentro de um ano. A recorrência que você vai construir, o Ricardo em um ano, então vai construir uma bela de uma aposentadoria dentro de um ano aí, só de recorrência de conexão Green. E aí eu coloquei uma frase Amém. aqui. Ó. Amém, né, Ricardo? E eu coloquei uma frase aqui que fala, mostra muito isso, né? Minha vida é muito corrida, eu escuto muito isso, né? Minha vida é muito corrida. Queria ter mais tempo, né? Se eu tivesse mais tempo, eu fazia mais. Pô, aí a gente vê a história do Ricardo e fala assim, cara, não tem que ter tempo nada, tem que só aproveitar as oportunidades e ir pra cima, né? E aí tem essa Gente, a gente encontra o tempo todo dele. Eu saio do meu gente. prédio, encontro pessoas e puxo assunto. E olha que eu sou tímido, hein? Se tiver Olha que. alguém no grupo que for extrovertido, então, meu. É, e aí tem uma frase que fala o seguinte, né? Quando você precisar de ajuda de alguém para algo muito importante, peça uma pessoa ocupada. Estranho? Não. Os ocupados são disciplinados, têm objetivos. Já os desocupados têm tempo de sobra, mas são preguiçosos e indolentes na mesma medida. Então, assim, gente, de verdade, não é falta de tempo, é você ter disciplina de, meu, ter uma oportunidade nas mãos, eu tenho um presente para dar para as pessoas e eu tenho que oferecer para todo mundo porque eu acredito nesse presente, né? E a conexão livre, pessoal, é um negócio que dá muito dinheiro. A gente tem percebido, algumas pessoas do time estão fechando a conexão livre agora, só agora a gente foi entender. A gente aqui na nossa região em São Paulo, a gente tem algumas limitações com a conexão green por enquanto, né? Então a gente está indo para o caminho da conexão livre e começando a pegar agora esse caminho, né? A telecom e conexão livre. Enquanto a conexão green não vem, mas é vender em atacado, né? Porque quando você fecha uma conexão livre, você está fechando como se fosse 20, 30 casas de uma vez em uma venda só. Então a recorrência é maior, você ganha 10% da primeira venda que você faz. Então, assim, no ato, né, da fatura da pessoa. E eu tenho uma pessoa aqui que é o Carlos Santana, não sei se consegue abrir o Carlos. Eu queria que se desse uma palavrinha, se der, Carlos, mas bem rapidinho, que eu quero terminar depois disso aqui já. Eu vou tentar abrir aqui a. Eu acho que eu consigo, ó. Não, não consigo. Consegue colocar o Carlos. Aí, beleza, valeu. Dá uma palavrinha, o Carlos acabou de fechar uma venda bem legal essa semana aí de Conexão Livre, né? Eu só vi pingando lá no, no meu aplicativo uma venda alta. Eu falei, opa, o que que aconteceu aqui? Fala aí, Carlos, dá uma palavrinha em relação à Conexão Livre pra gente. O que que você tem feito e como que você está abordando? Fala aí pra gente. Então, o pior não é isso, Denis. O pior é que, quer dizer, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza? A questão é que
o Guilherme, ele nem sabia, meu. Eu falei, Guilherme, você já viu o seu aplicativo aí? Ele falou assim, não, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente tava hoje no aniversário da minha sogra, né? Ele foi lá. Quando ele abriu o aplicativo, o bicho deu um pulo para trás, entendeu? Mas é assim, gente. E a grande surpresa deles é que nem você falou, né? Sobre o Pro, que nem eu. Você está no quinto mês de Pro, né? Eu estou no quarto mês de Pro. E quando você faz realmente uma conexão livre, de repente seu aplicativo fica tudo preto. Aí você fica, quando a coisa fica preta aqui é bom demais, entendeu? Então já está no quarto mês de Pro. E é realmente, você fica naquela. Enquanto não acontece com você, você fica assim meio descrente, né? Ah, será que é mesmo quando eu fechar uma conexão livre? Será que realmente eu vou ser pró? E realmente você é pró quando você faz uma conexão livre. Essa empresa que eu fechei uma conta de 19.158 reais e uma conta de 1.200 reais, né? Tudo do mesmo cliente. E o interessante, pessoal, é que já existia na fila 3 empresas lá. Eu juro para vocês que eu fui na empresa lá, mas assim meio descrente, porque já existia 3 empresas na minha frente que foram lá oferecer energia, entendeu? Mas o que que mudou e o que que me deu a possibilidade de fechar com essa empresa? A iGreen era a quarta empresa. Então, o que que eu falei para o cliente? Eu falei para o cliente, ó, eu vou dar um conselho para você. Pesquisa se essas empresas elas têm parceria com a Comerc e com a Vibra. Então, esse foi o argumento que eu usei. Eles pesquisaram e viram que essas empresas não tinham parceria com a Vibra e nem com a Comerc, né? Outra coisa que eu usei muito foi quando a Comerc fechou a parceria com o Carrefour. Eu mandei isso para eles lá. Então, esse foi o ponto-chave para eles fecharem. Então, gente, ó, falem da Comerc e falem da Vibra, porque essas duas empresas, elas têm um peso absurdo, entendeu? Isso é algo muito vantajoso, entendeu? Para a gente, para a iGreen, entendeu? Para a nossa empresa. É porque no mercado está cheio de empresas oferecendo energia solar para muita gente, mas provavelmente, eu acredito, nenhuma dessas empresas tem a parceria que a gente tem com a Comerc e com a Vibra, entendeu? E dá muito resultado. Ou seja, daqui a uns dias a gente está batendo o primeiro título aí, entendeu? Olha só, porque dá um boom absurdo. Imagina você fechar uma conta de 19 mil reais aí de um cliente e você recebendo essa recorrência, realmente você olha assim o seu aplicativo, de repente tem lá quase 5 mil reais. Eu mandei pro Denis, eu falei, ó, Denis, o que aconteceu? Aí o Denis falou assim, eu sei, velho, subiu 300 conto aqui pra mim sem eu fazer nada. Eu falei, ó, que filho da mãe. Então, cara, é um negócio muito bom. O que que você tem que fazer, gente? É só abrir a boca. Você olhou para frente do comércio, você tem um poste gigante com 3 fios grossos entrando assim para baixo. Aquilo lá conexão, alta conexão. Você pode ir lá que com certeza você vai ter a possibilidade de fechar negócio se uma empresa não chegou na frente. Detalhe importante, aqui do meu lado tem uma padaria, entendeu? E a padaria lá é conexão A. O consumo dos caras é muito alto. E eu fui lá 4 vezes para falar com o dono da padaria. 4 vezes. Na última vez que eu consegui falar com ele, ele falou: rapaz, eu já fechei com outra empresa. Então, isso, cara, dá uma sensação de impotência na gente, entendeu? E dá aquela tristeza que você não chegou primeiro. Então, a corrida para o mercado livre de energia está muito grande, cara. Está crescendo demais. E nós, que somos da iGreen, temos a vantagem da Comerc e da Vibra. Essa é a grande vantagem, Comerc e Vibra. E quando acontece esse tipo de coisa com a gente, no meu caso aqui,
que você vê que o negócio realmente funciona, você fica assim com vontade de querer fazer mais. E o mais interessante, demorou o quê? 3 dias. 3 dias o primeiro dia meu cliente assinou o contrato, o segundo dia a Comerc assinou o contrato, no terceiro dia a iGreen validou o contrato. Exatamente no terceiro dia subiu a minha pontuação, subiu o meu bônus, né? E agora, daqui para frente, é só esperar a recorrência. Todos os meses, R$ 400 na conta, tá bom, né? Já tá bom. Mas é isso Imagina, aí. imagina dois desse, três desse, cinco desse, 10 desse. Cara, eu tô pensando aqui, quando a Enel liberar São Paulo, Denis, Aí o você é bicho pega. doido, meu. Aí o Meu bicho Deus, não pega. quero nem ver. Aí eu vou de Quero porta em nem ver. porta. Eu vou ser nos clientes grandes, cara. Eu fui numa academia, uma rede de academia. Eu fui lá, meu, o cara paga 9.000 de conta de luz e não é alta tensão, cara. Caramba. Imagina você conectar um cara desse na conexão Green. O meu condomínio é R$ 9.000 de conta e não é alta tensão. Pedi lá pra síndica e tal. Se fosse alta Tô falando tensão, para você, é. olha aí. Aí a gente vai pegar esses clientes, o que que eu faço? O conselho que eu dou. Eu comprei uma agendinha da iGreen e coloco lá o nome desses clientes, porque quando na convenção que eu acredito, em nome de Jesus, na convenção aqui em São Paulo, eles vão anunciar que a Enel está liberado aqui, bicho. Aí eu já tenho todo mundo no meu caderninho, vou correr atrás, filho, vou correr atrás, É entendeu? isso. Mas É é isso. isso aí, pessoal. Vamos que o negócio está só começando, hein? Tá só começando. Só começando. É isso aí, Carlos. Obrigado aí. E o legal é que Imagina. o Carlos deu a notícia, né? Na hora que deu a notícia, ela mandou um áudio para mim. Aí eu vi pingando lá no meu aplicativo, fiquei assustado lá com o bônus. Eu falei, o que que aconteceu aqui que eu não sei, né? E aí o Ayrton tava lá na loja, né, Ayrton? Tava lá na loja comigo lá. O Ayrton subindo R$ 39.000 de conta na Conexão Livre também. Eu falei, ué, caramba, eu não sei nem mais. Eu fico imaginando daqui um ano como que vai ser esse negócio aqui, cara. Imagina daqui um ano que vai acontecer aí mesmo. Mas foi o Ayrton que subiu 39, quanto de É, olha 39? o sorrisinho dele lá. É que o cliente precisa assinar ainda, né? E falta a Comerc assinar também. Então não subiu o bônus ainda, né? É, Ayrton, você vai Subiu ver, duas Ayrton. contas. Subiu duas contas, Você vai isso. ver quando a iGreen validar, porque a iGreen tem que validar. Você vai ver quando a iGreen validar, você vai ver o que vai acontecer. Agora, a respeito do bônus B, que o Denis Uhum. falou aí, a pena, Ayrton, pena que já vou até te preparar o seu coração, porque eu falei pro Denis um tempo atrás, falei, puta, Denis, quando essas duas contas subir aqui, meu, talvez eu bata até já o segundo título. Mas não bati o segundo título por quê? Porque aqui em São Paulo é bônus B, cara. Se fosse bônus A, nós estava feito, cara. Entendeu? Então o bônus B não sobe 100% de quilowatts. Já vou deixar você já ciente aí, porque eu fiquei até um pouco decepcionado, mas fazer o quê, né? Norma da empresa, entendeu? Tá lá no contrato da empresa quando a gente passa a ser licenciado, então a gente vai aceitar, é lógico, vai aceitar, mas daqui a pouco, quando liberar a conexão Green aqui em São Paulo, tanto faz bônus B, bônus A, não importa, entendeu? Então não subiu. A pessoa subir 19.000 quilowatts no seu aplicativo, você tá doido. Aí você desmaia. Que nem no caso do Ayrton, subir 38.000 quilowatts, aí então já era, Já entendeu? era. Mas não subiu porque aqui nós estamos enquadrados no bônus B, que aliás, Denis, eu perguntei lá na Sol e realmente a bicha é danada mesmo. Aqui em São Paulo a Enel é bônus B. A bicha Uhum. sabe de tudo. Mas estamos juntos aí e vamos que vamos, gente. Só o começo. É isso aí. Valeu, Carlos. Pessoal, e para terminar, queria deixar aqui só uma mensagem aqui, né? O meu sentimento de hoje, assim, qual que é o meu sentimento de hoje? Que a gente está começando um grande negócio, todo mundo junto, todo mundo está começando aqui, ó, todo mundo é novinho aqui, ó, todo mundo é bebezinho, está começando um grande negócio no futuro juntos. É o mesmo sentimento que eu tive no outro negócio que eu desenvolvi no passado, sabe? Então você tinha aquelas borboletinhas no estômago e etc. Vontade de crescer enorme, cara.
Nossa, eu estava estagnado, estava ali, né, no meu negócio, meu comércio, ganhando dinheiro e fazendo os negócios acontecer. Mas, cara, aquela vontade de crescer mesmo assim, né, voltou de novo. O meu sentimento também, que é o que o Cris comentou quase agora, que a gente está na empresa certa e no momento certo, momento de transição de mercado. O Jornal Nacional, não que eu sou fã do Jornal Nacional, né? Mas a semana passada fez uma reportagem falando desse momento de transição energética. Quer dizer, a gente está no negócio certo, uma empresa séria, que tem grandes empresas por trás, que passa uma segurança para o cliente, para a gente que está trabalhando com o produto que ela vende, né? E no momento certo, no momento de transição, sabe que vai começar uma curva de crescimento, a gente vê pela empresa os discursos do presidente falando que é recorde atrás de recorde, né? Voltei a sonhar com coisas grandes novamente. E uma coisa, cara, que eu falei isso para uma média no primeiro dia de negócio, e uma média confirmou a mesma coisa também, que agora a gente tem um negócio que está voltado ao nosso propósito. Eu amo fazer isso, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de incentivar pessoas a mudarem de vida, mostrar que elas podem vencer. E dentro dos meus negócios que eu desenvolvo até hoje, né, eu consigo só ganhar dinheiro. Eu não consigo linkar com o meu propósito de ajudar pessoas. Dentro da minha loja, eu não consigo pegar o meu funcionário, um amigo que trabalha junto comigo lá, e mudar a vida dele dentro da minha loja. Não, ele vai ter um salário ali e beleza, ele está ajudando na casa dele. Mas mudar a vida dele não vai. E nesse negócio, não, cara, a gente consegue incentivar e ajudar as pessoas a mudar, e eu gosto, eu amo muito fazer. Eu falei pro uma média no primeiro dia, eu falei, cara, que sensação gostosa, né? De fazer o que gosta e todo dia voltar a ter aquele sentimento novamente de ajudar as pessoas. Então a gente só está começando, pessoal. Então eu espero que esse bate-papo aqui foi produtivo para você que está assistindo, né? Espero que você se inspire, né, nessas histórias aí do Carlos e do Ricardo, que deu um depoimento aí de ganhar dinheiro com conexões, né? Eu sei que tem várias outras pessoas aqui na sala que estão ganhando dinheiro com conexões também, mas que vocês sejam ousados e aproveite, né? Igual o Carlos falou, né? Ele foi bater na porta de uma empresa lá, alguém chegou antes dele. A gente não pode ser essa pessoa que vai chegar depois. Esse é o momento de correr e colocar a faca nos dentes mesmo e fazer o negócio acontecer, porque pode ser, e o meu sentimento que é a melhor oportunidade que a gente está tendo na vida de mudar a nossa vida, tá bom? Obrigado, pessoal. Parabéns a todos pelo compromisso de estar nessa sala. E vamos começar amanhã já fazendo uma listinha de nomes para conectar conta de energia, conectar pessoas nesse negócio e mudar a vida de muita gente também. Tamo junto, pessoal. Boa noite. Valeu, Cris. Tamo junto. Falou, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Até a próxima. Até a próxima, Carlos. Tamo junto.